Hey everybody, Braden Chase here e seja bem-vindo para mais um episódio de English Hackers TV. Meu nome é Braden Chase, como eu falei, e aqui é o Fábio Costa. Fábio, o que vamos falar hoje? E aí, Bernardo, tudo bom? Bem, Hoje vamos falar de uma coisa que estão perguntando muito lá no teu curso e nas redes sociais, que são as 4 partes do inglês. Pois é, né? Quase ninguém faz essa pergunta direto porque as pessoas não entendem, né, o que é, quais são as 4 partes do inglês. Porém, eu recebo muitas perguntas que essa é a resposta, né, relativo a isso. Então, Mas tiveram recentemente 2 pessoas que falaram sobre isso lá e chamou a atenção, né? viu? Então, 4 partes, né, do inglês, né? O inglês, como qualquer outra língua também, tem 4 partes, que são audição, não, audição é a capacidade, né? Listening, que fala em inglês. Listening, ouvir, entendimento, né? Entendimento, essa ideia. Fala, so listening, É fala, escuta, né? Em português, escuta, pode ser, é escuta. escuta, fala, escrita e leitura. Então, esses são os 4, né? Então, leitura, escrita, fala, e aí essa de listening, né? De escuta, de ouvir. Então, essas 4 partes, né? Talvez fica meio óbvio. Ah, claro que são essas 4 coisas. Porém, isso é muito importante, porque precisamos, ao estudar inglês, né? Eu não sou o tipo de professor que eu vou te ensinar você precisa decorar tudo, que não é verdade. Não precisa, tá? Um exemplo bom até é o Fábio, né? Ele tem uma capacidade muito boa na fala do inglês, mas a escrita dele não precisa trabalhar um pouquinho. Mas, realmente, Fábio, precisa trabalhar, melhorar a sua escrita? Então, depende, né? Depende, né? Depende exato. Quando eu preciso escrever algo que é mais certinho, eu uso alguma ferramenta para me auxiliar. Isso, exatamente, né? Porque no trabalho que o Fábio faz, tipicamente, ele fala pra caramba, né? É uma coisa de conversação, e aí, mas a maioria das suas ferramentas que você usa no seu dia a dia estão em português, então não tem É, muita necessidade. é, Você não é escritor, você não não, fica lá escrevendo posts de blog, você não... Para quê? Para que exato. virar especialista na escrita do inglês? Aí teria que estudar mais 30 anos para poder escrever Sim, mais ou menos bem. e e não tem necessidade. Para outras pessoas, tem necessidade. Isso é justamente que eu quero falar, né? Nessas 4 partes do inglês, tem certas partes que você precisa focalizar e outras partes que são menos importantes, entendeu? Tem alguns alunos que eles vêm e eles não se importam com falar inglês, sinceramente. Eles não querem falar inglês, não querem ouvir, não querem assistir televisão, filme, nenhum interesse. Eles querem ler. Eles querem ler livros antigos, eles querem ler o William Shakespeare em inglês. Eles querem ler e entender essas coisas bem. Beleza, não tem nada de errado com isso, né? Dentro das escolas tradicionais tem errado sim, tá errado você aprender assim. Mas na realidade não tem. Se você mora no Brasil, se não tem interesse nem desejo de sair do Brasil, não vai viajar, não vai assistir filme, não vai fazer nada dessas coisas, para que fazer todo o esforço para aprender a falar inglês? Quando você somente quer ler, entendeu? Uhum. O curso de inglês, o curso completo de inglês que criei é justamente sobre isso, né? Nós temos vários pedaços que você pode especificar da maneira que você quer. A maioria das pessoas vão precisar de uma certa base em todos os 4. Vão precisar saber ouvir e falar e escrever e ler pelo menos uma certa base, né, de inglês para poder funcionar na vida no dia a dia. Porém, um, um exemplo, né, um doutorado de, como é que chama? Eletricidade, mecânica de... electrical... Engenharia mecânica? engenharia, essa palavra. Engenharia mecânica, que eu conheço, doutorado da Coreia. E ele veio para os Estados Unidos, fez faculdade aqui, tem doutorado, acho que tem 2 doutorados já. Ele trabalha numa empresa multinacional, tem uma vida muito boa, está feliz pra caramba, e ele ainda tem sotaque. Tá? Ele ainda está errando de vez em quando de
conjugação, tempo presente, passado, coisas assim. Porém, ele faz muita coisa na escrita. Muita coisa na escrita. Então, quando eu olhei, né, eu não olhei nas coisas escritas dele, era de altíssima qualidade. Porém, na fala dele, era meio instável, entendeu? Por quê? Porque ele não precisava. Ele não falava inglês tanto. Ele lia inglês, por causa do trabalho dele, constantemente, o dia inteiro, todos os dias. Porém, na fala, estava bem menos. Isso é super normal, de ter certas partes do inglês que vão ser mais fortes para você e outras que vão ser um pouco mais fracos. Tudo bem. Não se preocupa com isso, tá? Porém, falar só um pouquinho aqui sobre o que a maioria das pessoas precisam. Tipicamente, não tipicamente, deixa eu voltar um pouquinho. Todas as línguas no mundo inteiro, todos os idiomas no mundo inteiro, todos, têm como base fala. Fala e escuta, que falamos, né? Escuta. Fala e escuta. Fala e escuta. Essa é a base. Ponto. Aí, séculos, milênios depois, alguém pensou, tá, vamos ver, tem esse barulho aqui, eu vou tentar escrever esse barulho que vocês estão falando aí para poder ter alguma coisa escrita, um registro. Foi assim que chinês surgiu, que todas as outras línguas que temos hoje em dia, português, inglês, não surgiu como uma língua falada e escrita ao mesmo tempo. Sempre, primordialmente, é fala. Fala e escuta. Essa é a base de todas as línguas. E aí usamos a escrita, existe para copiar o que está na fala. Ou seja, falamos alguma coisa e escrevemos mais ou menos da mesma forma. No português, isso é muito fácil para ver, né? Você que tem a pronúncia da palavra a e vou, né? Segue muito bem. As letras fazem os sons que você vai pronunciar, certo, Fábio? Sim. Aí, no inglês, era assim, uns 500 anos atrás, quando criamos a escrita, basicamente, quando foi criado, né, a escrita do inglês, tinha essa junção, essa similaridade da pronúncia com a escrita. Porém, ao longo dos últimos 500 anos, a pronúncia do inglês mudou bastante e a escrita não mudou. Por isso eu consigo ler coisas como William Shakespeare, ainda consigo ler aquilo, mesmo sendo que eu não falo, hoje em dia eu não falo como ele falava. Se ele tivesse aqui comigo, seria difícil comunicar com ele. Né? Porém, na escrita, aqui, vai, né? Tranquilo, não tem problema nenhum. Então, por isso, muitas vezes vemos que, por que se fala dessa maneira no inglês, porém se escreve dessa outra maneira no inglês? É por isso, né? A história, a mudança de língua que aconteceu ao longo de 500 anos. Então, aprendendo essas 4 partes, né, eu sempre sugiro e recomendo para os meus alunos para aprender a focalizar nesse lado. Focalizar no lado de fala e escuta. Esse lado aqui. Porque se você dominar este lado, é muito mais fácil adicionar escrita e leitura àquilo do que tentar começar com aquilo e depois adicionar fala. Porque a fala vai te dar bagunça pra caramba se você fizer depois. Mas se você começar com a fala, é muito mais fácil, por 2 razões. Porque a fala acontece sempre. Né? Você tem bilhões de pessoas no mundo que vão querer falar contigo. 2, sua mente tem uma parte do seu cérebro que existe somente para processar a audição e a fala. É uma das pouquíssimas coisas que temos no cérebro do ser humano que existe somente com uma função, chamamos de Broca's Area, e faz isto, mais nada, língua, está processando língua, o som. E até, se você pensar bem, quando você está lendo, mesmo no português, está lendo alguma coisa, você está ouvindo aquela voz na sua mente? Você faz isso? Já percebeu isso, Fábio?
essa Sim. vozinha, né, na sua mente, quando você está lendo qualquer coisa no português. Quando é de um autor conhecido, que você sabe como ele fala, você escuta a voz da Isso, pessoa. você ouve a voz, isso, exatamente, o sotaque dele, né, você está ouvindo aquilo lá. Isto é aquela parte da sua mente. Você está lendo as letras, as palavras lá, mas é aquela parte da sua mente que está processando aquilo em som para que sua mente possa entender. Porque sem aquilo, se você tentar ler e silenciar aquela voz, você quase para seu entendimento. Tá? É super difícil entender quando você tenta esmagar, não sei, silenciar essa voz. Você tenta um dia, né? Porque vai ser super difícil para fazer. Tá. Então, eu recomendo começar com essas partes, que justamente dentro do curso completo de inglês, nós começamos com isso. Audição e fala. Pronúncia e ouvir. Essas No são meu caso, até em particular, específico, desculpa te cortar, eu comecei aprendendo mais como autodidata e ouvindo muita música e filme, né? E horas gastas em audição foram muito maiores do que em escrita. Uhum. E é óbvio que essa parte acabou ficando mesmo que deixada de lado por um tempo, e é por isso que ainda cometo muito mais erros escrevendo do que falando. Uhum. Uhum. Porque às vezes você até sabe o que você está dizendo em inglês, consegue uma conversa, sai, mas na hora que você vai colocar isso no papel, falta alguma letra aqui, uma ali, uma vírgula, ponto, essas coisas. É difícil. Uhum. Verdade. E ainda mais. Preposições, Oi? preposições. Pois é. Isso aí vai ser para sempre. Pois é, pois é. E para isso temos o curso, né? Para ajudar com esses detalhes. Por isso temos o grupo, na verdade, dentro do curso completo de inglês, porque tem muitas coisas que estão mais complicadas. Igual eu falei, tem alunos dentro do curso que estão do lado de não quero aprender nada de fala, só quero aprender a ler. Beleza, tudo bem, não tem problema comigo. Não tem problema para mim, comigo. Para Tá mim, certo. É, os dois. para mim. Algo assim. Aí, outras pessoas que falam, leitura, eu não gosto de ler, para que eu vou aprender a ler? Ler é chato, eu só quero falar. Beleza, vai lá, temos recursos aqui para você aprender a falar e ouvir também. É. Tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Mas, precisa saber que existe estes 4 partes. E aí você faz uma distinção na sua vida, tá? Eu vou focalizar na fala, ou na pronúncia, que é ainda menor, né? Parte da fala, eu vou focalizar naquilo. Ou eu vou focalizar na audição. Tem os professores aí do inglês na internet que eles falam somente sobre ouvir, 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 escuta, 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 listening, 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 que é muito bom. Precisa, né? Precisa aprender aquilo, ótimo. Porém, se você fizer somente aquilo e ignora os outros lados, você vai ficar muito bom em entender sem poder falar com ninguém. É, Você precisa ter todos. Precisa ter todas as coisas. Tudo é bom. Tá? Para mim, só para finalizar aqui a história comigo, aprendendo o português, o que me ajudou mais do que qualquer outra coisa, na verdade, foi a escrita. Eu aprendi os sons, né, do português, o alfabeto, como cada letra faz um certo som. E aí eu fui lendo. Eu passei livros sem entender palavra nenhuma, simplesmente praticando o som. Eu pedi para os nativos ali falar para mim. Estava errado. Vamos tentar de novo, né? Ouvindo de novo. Ouvindo, praticando o som, mexendo com o som, pegando palavra aqui, pegando um certo sentido. Foi escrita que me ajudou pra caramba. Eu tentei fazer esse mesmo método comigo, com outros alunos, eles ficaram chateados, não queriam. Não, não faço isso. Minha mente não funciona assim. Tudo bem. Se pela leitura não é do seu jeito, não é do seu jeito. Vamos com a fala, vamos com escuta, vamos com escrita, qualquer coisa, tudo bem. Mas vai com o que você quer e vai com o que é bom para você, na sua mente, uma maior facilidade para você poder aprender rápido, porque isso que queremos. Aprender inglês rápido e continuar com a vida e ter uma vida melhor. Esse é o propósito de tudo isso. exatamente, Certo? concordo totalmente. Mais um comentário aí, Fábio? Não, só dizendo que eu concordo totalmente que vale a pena, que o inglês realmente abre muitas portas, muitas. Para mim foi game changer, né? Hoje, de novo, repito, já falei isso em outro vídeo aqui,
tenho negócios fora do país por conta disso, né? Cresci na carreira no corporativo por conta disso, tenho amigos em vários países diferentes por conta disso. E o crescimento não é só profissional para Uhum. fazer mais dinheiro, não, mas o crescimento pessoal, porque você começa a ter acesso a tanta coisa que você não tinha, que a tua visão aumenta de uma forma muito, muito grande. Uhum. Mas a gente fica, às vezes, focado na nossa cultura interna aqui e não tem noção do que o mundo pode oferecer. E falar inglês não tem chave maior que essa. Então, isso já era dito nos anos 50 aqui no Brasil, né? Imagina agora, em 2020, com esse mundo totalmente conectado, global, onde você pode ter acesso à informação o tempo todo, e carreiras também não são mais locais, né? Então, Uhum. o inglês certamente é um investimento que vale a pena. Isso. Com certeza, com certeza. Obrigado. Então, obrigado a todo mundo. Se vocês quiserem saber mais, pode colocar um like ou um comentário aqui embaixo. Eu vou responder suas perguntas. Um subscribe ou assinar. Como é que fala no português no YouTube? Assinar? Para se inscrever. Se inscrever, É, inscreve, inscreva-se. inscreve, segue. Eu não sei qual é o botão que você está usando, um coraçãozinho, coloca lá. E se você quiser saber mais sobre o curso próprio, pode ir para ocursocompletodeinglês.com e aí tem um vídeo aí te esperando, explicando tudo que oferecemos. Então, obrigado mais uma vez por seu tempo, por estar aqui conosco. Agradecemos muito, ficamos felizes pela sua atenção e até a próxima. Tchau! Até mais.